Os proféticos da Páscoa sobre nós. A cada festa bíblica que o Senhor nos permite a oportunidade de celebrar, como eu sempre falo, é mais do que um simples evento dentro de um calendário organizado por uma igreja. Na realidade, celebrar uma festa bíblica é cumprir um mandamento do Senhor, é atender como povo de Deus uma santa convocação feita por aquele que tem nos sustentado até aqui, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal e tem de fato trazido significado a isso que nós não só chamamos, mas temos procurado ser como igreja. Seja bem-vindo a um lugar de extraordinários, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, lhes disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudeça-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o mar e o vento o obedecem? Diga para quem está do seu lado assim: quem é esse, que até a criação o obedece? Ainda ontem nós falávamos, irmãos, na nossa primeira noite de Páscoa, e para aqueles que não estiveram, nós falávamos sobre o fato de que, apesar de grande parte das pessoas, e até mesmo uma certa parte dos cristãos, acharem que a festa da Páscoa é uma celebração que nasceu com o cristianismo, é muito comum nós ouvirmos da maioria das pessoas que a Páscoa ela é uma celebração que se origina a partir do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Mas na realidade a Páscoa cristã, assim como todos os acontecimentos relacionados à vida e o ministério de Jesus, na realidade eles são apenas uma continuação da história que Deus iniciou sobre a vida do seu povo, sobre a vida de Israel, ainda no Antigo Testamento. E a Páscoa, ela é uma das partes dessa história. E quando Deus institui a festa da Páscoa, e esse é o motivo pelo qual Deus institui a festa da Páscoa, é para que essa parte tão importante da história de Israel, ela não só fosse celebrada todos os anos pelo povo de Israel, porque era uma festa bíblica. Para você que não sabe a respeito das festas bíblicas, Levítico 23 e outros textos da Bíblia, no Antigo Testamento, mostram que Deus institui pelo menos 3 festas, como sendo as festas dele. São as únicas festas que nós podemos definitivamente dizer que são festas divinas, são festas bíblicas, porque foram festas que o próprio Deus criou. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos. Fala comigo: festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos. Quando você vai em Levítico 23, você vê Deus instituindo as festas bíblicas e as chamando de minhas festas. Estas serão as minhas festas. E essas festas serão celebradas pelo meu povo
como por estatuto perpétuo, ou seja, como lei no meio do meu povo, e isso se dará para sempre. Enquanto houver o meu povo na terra, essas festas deverão ser celebradas. E quando Deus institui a festa da Páscoa como sendo a primeira delas, o intuito do coração de Deus não era só simplesmente que o nome dele fosse celebrado todos os anos pelo Israel, mas para que aquele acontecimento da qual a Páscoa falava, do qual a Páscoa falava, que era a libertação do povo de Israel depois de 430 anos de escravidão egípcia, para que aquele acontecimento não fosse esquecido, para que todas as vezes, mesmo em meio ao deserto, o povo de Israel se lembrasse que se nós hoje somos um povo livre e temos a liberdade de adorar ao nosso Deus da forma como Ele nos ordenou nos seus mandamentos, é porque Ele nos libertou. Ele pagou o preço, enviando 10 pragas sobre o Egito e permitindo que essas 10 pragas sobre o Egito impulsionassem os egípcios a nos libertar. Então Ele institui isso como sendo uma celebração para que esse fato da história de Israel, esse grande feito da parte de Deus para com o seu povo não fosse esquecido. E é por isso que existe a festa da Páscoa desde o Antigo Testamento. E muitos cristãos não conseguem associar isso como sendo a festa da Páscoa que nós celebramos quando falamos de Jesus. Mas o interessante, irmãos, é que no coração dos judeus é justamente ao contrário. Se alguns cristãos eles não conseguem associar a festa da Páscoa do Antigo Testamento à Páscoa cristã, para os judeus eles não conseguem enxergar em Cristo, em Jesus, o Cristo, o Messias, o cumprimento, a continuação, a consumação dessa Páscoa do Antigo Testamento. É por isso que se você chegar em Israel e você perguntar para um judeu como é que ele celebra a Páscoa, ele vai dizer para você: nós celebramos a Páscoa como o Deus de Israel ordenou que a gente celebrasse. Nós pegamos um cordeiro, nós imolamos, nós matamos, nós sacrificamos esse cordeiro, nós pegamos o sangue desse cordeiro, nós passamos os umbrais das portas, representando o símbolo do sangue do cordeiro, que foi o que de fato Deus mandou fazer, para que quando a última praga do Egito passasse sobre o Egito, que era o anjo da morte, matando todos os primogênitos, sobre as casas de Israel, o anjo da morte passasse por cima. Páscoa em hebraico, Pessah, significa isso, passar por cima. Por isso que a festa da Páscoa para o judeu, ela é celebrada dessa forma. E ele não consegue, irmãos, associar Jesus Cristo como sendo esse Cordeiro Santo, como disse João Batista, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo que veio para nos libertar, não fisicamente agora de uma escravidão de um povo pagão, mas espiritualmente a nossa alma dos pecados, dos erros, e de uma prisão que os nossos erros nos colocam atrelados às garras do inimigo. É por isso que quando você canta Jesus, o Filho do Deus vivo, o meu libertador, é isso que você está cantando. Porque Jesus foi o Cordeiro Santo que morreu na cruz, e em sacrifício por Ele, através da vida dele, a nossa nova vida nele pode ser vivida. Porque Deus, irmãos, por que o judeu tem essa dificuldade de entender? Porque de repente Deus vira para o povo e começa a trazer, através do nascimento de Jesus, uma proposta diferente. O sacrifício pascual, o sacrifício do cordeiro agora não vai ser simbolizado mais por um cordeiro animal, porque se antes vocês providenciavam um cordeiro para mim, eu, como Deus que amou o mundo de tal maneira, decidi providenciar um cordeiro para mim, o meu próprio filho. E ele desceu da sua glória, se fez carne entre os homens, para que através da obediência dele, do sacrifício dele, a possibilidade de perdão para a humanidade pudesse chegar até ela. Mas o judeu ele não consegue entender isso, que com o sangue derramado na cruz, isso poderia não só nos trazer uma libertação física para um povo, mas agora a libertação espiritual também. E é isso que te permite ser chamado de filho de Deus. Quando a gente conhece essa verdade, é isso que Jesus fala em João 8, quando nós conhecêssemos a verdade, o Filho de Deus, verdadeiramente nós seríamos livres.
Talvez, irmãos, essa tenha sido a dificuldade de muitos judeus, de muitos romanos, de pessoas de entenderem quem era esse homem. Esse homem que pregava o amor, esse homem que pregava o perdão, esse homem que pregava uma libertação que até então Israel nunca tinha ouvido falar. Por isso, quando você vai em João 8, que Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você vê os fariseus se indignando e dizendo: não, nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém, como dizes tu sereis livres? E ele diz: não, eu não estou falando desse tipo de libertação. O que eu estou dizendo é que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e escravo não tem direito a nada. Mas quando vocês conhecerem o Filho de Deus verdadeiramente, vocês serão livres. Então quem era esse homem que agora prega um amor, prega um perdão, prega uma libertação que até então a gente não tinha ouvido falar? Fala a respeito de uma salvação em nome de Deus. Quem é esse homem que tem o poder de operar milagres que só Deus pode operar? E muitas dessas pessoas que tinham essa dificuldade de entender isso, irmãos, dentre elas estavam os próprios discípulos, principalmente no início da caminhada com Jesus. Por isso o texto mostra esses discípulos atônitos: quem é esse que até o mar o obedece? Quem é esse? Quem é esse que até o vento se acalma? Porque o texto diz, irmãos, que Jesus está dentro do barco e vira para os discípulos e fala o seguinte: vamos passar para o outro lado. Quando você for a Israel, vou falar profeticamente sobre a sua vida. Quando você for a Israel, você vai entender melhor esse texto aqui, porque você vai ser levado ao mar da Galileia, que também é chamado de mar de Tiberíades. Por que isso? Porque ele fica à margem de Tiberíades. Você chega em Tiberíades, e dependendo da rota que você fizer em Israel, vão colocar você dentro de um barco e vão falar: nós vamos fazer um passeio pelo mar da Galileia. Aí você vai atravessar o mar da Galileia em direção a Gadar. Porque se você olhar aí, o próximo texto vai mostrar para você, em Marcos 5, a respeito do endemoniado gadareno. Então, Jesus ele sai de onde ele está em direção a Gadar. Só que para isso ele precisa atravessar o mar da Galileia. E o texto diz que no meio dessa travessia, Jesus está cansado, irmãos. Jesus decide dormir. E de repente inicia-se uma tempestade, que o próprio evangelista diz que as ondas começam a bater na parede do barco. E nós não estamos falando de barcos grandes, nós estamos falando de barcos pequenos, barcos que poderiam virar a qualquer momento. E aquilo traz um desespero para o coração dos discípulos. Enquanto isso, Jesus está na popa do barco, ou seja, na parte de trás do barco, dormindo, descansando. Sabe o que isso aqui ensina para a gente? O teu barco pode estar balançando como for. Se Jesus está no teu barco, deixa balançar, não vai virar. Não se preocupa com a tempestade, não se preocupa com o furor do mar, não se preocupa com o tamanho do vento. Se preocupa se Jesus está no teu barco, porque se ele estiver lá, está tudo em paz. Mas os discípulos não entenderam isso, e aí eles acordam Jesus: Jesus, mestre, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? O senhor não está percebendo? E Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele se levanta e faz uma pergunta para os discípulos: por que vocês são tão incrédulos? Por que vocês não têm uma fé tão pequena? E ele consegue cessar aquilo, irmãos, com duas palavras. Marcos é o único evangelista, porque esse texto aqui é contado por Mateus, é contado por Lucas, mas Marcos é o único que dá esse detalhe de como Jesus fala. O texto diz que Jesus vira para o mar e fala assim: mar, fica quieto, se acalma. Vento, olha aí no texto aí, aquieta-te. Silêncio, vento. E de repente o mar se acalma, o vento fica em silêncio, e o que fica agora barulhento é o interior dos discípulos querendo entender: que homem é esse que até o mar o obedece? Que
Que homem era esse que consegue fazer com que a criação do Deus vivo, todo-poderoso, o obedeça? Tem alguma coisa de diferente nele. Eu já me fiz essa pergunta, irmãos, algumas vezes. Eu tenho servido a Jesus há muitos anos. Eu já vivi muitas experiências com Jesus. Como igreja, nós já vivemos muitas experiências aqui também. Só sobre o pastoreio dessa igreja, eu estou há 10 anos. Como igreja, nós estamos na nossa 11ª festa da Páscoa. Nós já vivemos essa atmosfera aqui 11 vezes, contando com essa. E só quem vive os bastidores de uma festa bíblica sabe quantos desafios a gente passa até chegar aqui, e quantos milagres a gente vê também Jesus fazendo para a gente chegar aqui. O quanto a gente ora pela sua vida. Você que está nos visitando hoje, nós estamos jejuando pela sua vida há semanas, há meses, sem saber quem você é. Nós estamos orando por essa cadeira que você está sentado há meses, porque já há muito tempo que Deus fala que essa cadeira tinha o seu nome, mas nós não sabíamos quem era você. Há muitos meses que equipes estão ensaiando, equipes estão jejuando, orando, ungindo equipamentos, nos ungindo, para que tudo chegasse nesse momento e estivesse pronto para que Ele fosse adorado. Então nós já vivemos muitas experiências com Jesus, já vimos Jesus fazer muitas coisas. Nós já vivemos cerca de 31 festas bíblicas, irmãos, desde o tempo em que eu assumi essa igreja. E mesmo depois de tantas experiências vividas, tantos milagres experimentados, eu posso falar por mim, mas eu acredito que pela igreja também, nem eu nem essa igreja, nós teríamos todas as palavras desse mundo para te definir quem é esse Jesus. Eu posso ter algumas, mas eu não tenho todas as palavras que definem para você quem é esse Jesus. Mas eu quero, nessa noite, de uma forma simples, de uma forma objetiva, eu quero tentar te apresentar esse Jesus nessa noite. Quem é esse Jesus que os discípulos não entendiam quem era, que os fariseus, por mais religiosos que fossem, os escribas, por mais conhecedores que fossem da lei, eles também não entendiam, que nem as pessoas que eram curadas por Ele, muitas vezes conseguiam definir quem era Ele, como foi o cego que foi curado no tanque de Betesda. Quando os religiosos perguntam para ele: quem foi que te curou? Onde está Ele? Ele diz: eu não sei quem me curou, eu só sei que esse homem chegou para mim e disse: toma o teu leito e anda. E eu peguei o meu leito e andei. Não me pergunte quem Ele é, porque eu também não sei quem Ele é, mas eu sei que Ele me curou, eu sei o que Ele fez por mim. Quem é esse, irmãos? Quem é esse que trouxe você aqui hoje? Ou você acha que você veio aqui apenas para atender o convite de alguém? Você achou mesmo? É lógico, vai ser uma noite extraordinária para a sua vida, renovadora em Deus. Você vai sair daqui extasiado, não com aquilo que você vai ver, mas muito mais por aquilo que você vai sentir. Você está num lugar de encontro com Deus, você veio para se encontrar com Deus, e Deus veio para se encontrar com você. Mas você veio aqui conduzido por um Espírito Santo de Deus que te trouxe na suavidade de como quem opera dentro da gente, de dentro para fora. E eu quero nessa noite tentar descrever para você quem é esse Jesus. Quem é esse que os céus proféticos de Páscoa proclamam? Quem é o Jesus que os céus proféticos de Páscoa proclamam? Primeiro, é aquele que te amou como ninguém jamais te amará. Fala comigo: Jesus é aquele que me amou como ninguém será capaz de me amar. Eu nunca experimentei um amor tão profundo na minha vida como o dia em que eu conheci Jesus. João capítulo 15, versículo 12 ao 13, Jesus fala para nós: o meu mandamento é esse, a minha lei é essa,
A minha direção para vocês é essa: que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém vai amar vocês como eu amei. Ninguém vai se doar por vocês como eu me doei. Se vocês querem experimentar o amor verdadeiro, amem-se a si mesmos como eu amei vocês. Paola, não ame o seu filho como você acha que tem que amar. Ame o seu filho como Jesus te ensina a amar. Ronaldo, não ame a Estela da forma que te ensinaram a amar. Ame a Estela, a sua esposa, como Jesus ama a sua igreja. Ele é o nosso referencial, gente. Jesus é aquele que não só pregou o amor, mas acima de tudo Ele ensinou o que é o verdadeiro amor pelo próprio exemplo dele. Jesus não é qualquer pessoa que fala de amor sem saber o que é. Nós hoje vivemos tempos onde as pessoas querem nos ensinar coisas que nunca viveram, querem nos apregoar coisas que nunca experimentaram, querem falar de uma libertação que nunca viveram, querem falar de uma salvação que não tem, querem imputar sobre as pessoas uma santidade que elas não têm, querem julgar pessoas como se elas mesmas fossem perfeitas, querem montar um tribunal nas redes sociais como se todos nós fôssemos juízes e ninguém tivesse pecado. Jesus não era assim, não. Jesus falava a respeito de um amor cujo exemplo dele mostrava para a gente o que era amor. Jesus não é alguém que fala de amor sem que a gente possa esperar dele receber esse tão profundo e verdadeiro amor. Jesus é aquele que por amor se fez prova desse amor. Jesus é aquele que te amou e que te ama de um jeito que nessa terra ninguém vai te amar. Ninguém vai conseguir te amar como um dia Jesus te amou ou te ama. Deixa eu te falar uma coisa: jamais espere de pessoas, jamais espere de um mundo cujo amor tem esfriado a cada dia. Jamais espere dessas pessoas um amor que só Deus pode te dar. Porque se você esperar das pessoas, não estou falando para você não amar pessoas, não estou falando para você não acreditar que pessoas possam te amar. O que eu estou dizendo é que você não pode, nem eu posso esperar de pessoas um amor que só Deus pode dar, só Jesus pode dar. Caso contrário, irmãos, nós seremos as pessoas mais frustradas desse mundo, mais decepcionadas desse mundo, e é por isso que muitas pessoas se frustram, se decepcionam, não acreditam mais nas coisas, porque esperam das pessoas uma perfeição que só Jesus tem. Ninguém vai ter um amor maior do que esse aqui. Esse é o Jesus que eu creio, esse é o Jesus que eu prego, esse é o Jesus que eu sinto, esse é o Jesus que eu vivo, e esse é o Jesus que eu te apresento hoje. Segundo, quem é esse Jesus? É aquele que pagou um preço por você. Por quem? Isso, por mim e por você, que ninguém jamais pagará. Fala comigo: Jesus pagou um preço que por mim ninguém vai pagar. Não paga, irmãos, não paga. João capítulo 15, ainda no mesmo versículo: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O profeta Isaías fala a respeito de quem seria o Cristo, quem seria o Messias, quem seria o ungido, prometido de Deus que salvaria a humanidade. Isaías 53, versículo 4 em diante, Isaías vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído Ele pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca.
Jesus foi alguém, irmãos, que mesmo nos amando, teve a rejeição do seu amor pela nossa parte, mas nem por isso reclamou. É muito comum, muitas vezes, a gente fazer coisas por algumas pessoas, e quando a gente não faz do jeito que elas gostariam que fossem feitas, elas reclamam da gente, como se tudo aquilo que a gente tivesse feito não tivesse valor. A gente mesmo faz isso. Jesus não. Não é uma questão de ingratidão ou de gratidão, simplesmente é alguém que entendeu que havia um preço a ser pago, e que ele iria pagar esse preço por amor, sabendo que se ele não pagasse, ninguém pagaria. Ninguém, por mais que ame você, vai ser capaz de morrer por você como ele morreu. Ele não morreu por mim, ele morreu por nós. É possível que uma mãe esteja disposta a dar a sua vida pelo próprio filho. É possível que um pai, pelo menos é o que se espera de uma mãe verdadeira, o que se espera de um pai verdadeiro. Mas nos tempos de hoje, os sinais estão aí. Jesus falou em Mateus 24 que ia acontecer, pais contra filhos, filhos contra pais. Então hoje nem referencial de pai e mãe a gente pode ter como amor mais. Mas ainda tem aqueles que resistem bravamente. Mas por via de regra, é possível que uma mãe esteja disposta a dar a sua vida pelo seu filho. Um pai esteja disposto a dar a vida pelo seu próprio filho. Mas nenhuma mãe vai dar a vida do próprio filho pela vida de outro. Nenhum pai será capaz de dar a própria vida para salvar alguém que ele não conheça. Mas foi isso que Jesus fez por mim e por você. Jesus pensava diferente, irmãos. Jesus se fez carne entre os homens, desceu da sua glória divina para ensinar a fazer diferente. E ele fez. E somente ele faria novamente, se preciso fosse. Porque ninguém além dele será capaz de pagar o preço que foi pago por você, a não ser ele. Amém, irmãos? Esse é o Jesus que eu prego. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que, quando eu olho, por maior que seja o sacrifício que eu esteja empenhando no altar, eu entendo que eu ainda faço muito pouco perto do que ele fez por mim. Não importa o cansaço que eu esteja, não importa o quanto as pessoas sejam ingratas, não importa o quanto cansativo seja o ministério, mas ele se entregou por mim. E por mais que eu passe ainda assim, eu não conseguirei compensar o que um dia ele fez por mim. Quem é esse Jesus? Terceiro, é aquele que te perdoa de erros e pecados, como ninguém jamais te perdoará. Fala comigo: Jesus me perdoa de coisas que o mundo não perdoa. O mundo não tem esse perdão dentro de si, mas ele tinha. Lucas 5 fala para nós a respeito de um homem paralítico que é trazido a Jesus para ser curado, irmãos. E esse homem ele é trazido de uma forma que, quando Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus enxerga nele o que ninguém estava enxergando. Jesus não enxerga nele um enfermo, Jesus enxerga nele alguém que cria no poder dele como filho de Deus. E Jesus, antes de curá-lo, Jesus vira para esse homem e fala: homem, seja perdoado dos seus pecados. Quando ele fala isso, irmãos, o versículo 20 diz que os religiosos ficam loucos. Os religiosos viram para eles: quem é este que diz blasfêmias? Quem é esse que renega o nome do Deus vivo? Quem é esse que perdoa pecados, se só Deus pode perdoar pecados? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus simplesmente consegue perceber o pensamento daqueles homens e vira para aqueles homens e fala assim: o que para vocês é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer a esse paralítico: anda? Humanamente falando, irmãos, o que seria mais difícil? Vamos pegar por essa linha de raciocínio. O que é mais difícil? Eu dizer para você que eu perdoo pecados, ou eu provar para você que eu curo um paralítico? Curar um paralítico, é lógico. Jesus vira para aqueles homens e fala: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados nessa terra. Paralítico, levanta e anda. E ele cura, irmãos. Mas a cura que Jesus faz na vida daquele homem não era simplesmente para fazer aquele homem andar, era para provar para mim e para você que ele é capaz de te perdoar quando o mundo te rejeita.
Se diante dos olhos do mundo os seus erros não têm perdão, diante do seu arrependimento, Deus perdoa você, Jesus perdoa você. Eu não sei o que você fez no seu passado. Como eu sempre falo, eu conheço o meu passado. Eu não sei como é a sua vida hoje sem Jesus, se talvez você não tenha. Eu não sei como era a sua vida antes de Jesus, mas eu sei como era a minha. A minha vida era uma podridão. Eu não sei se hoje a sua vida é tão ou mais podre que a minha, como a minha era antes de Jesus. O quão errado você está hoje diante de Deus. Mas eu te digo, eu te apresento um Jesus que perdoa pecados, porque perdoou os meus. Eu te apresento um Jesus que é capaz de restaurar a sua vida como restaurou a minha. Eu te apresento um Jesus que transforma um bêbado num pastor. Ele me transformou. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Ele me deu uma família. Quando eu olhava para a minha família anterior com os meus pais, eu não conseguia sonhar com um casamento. Eu não conseguia sonhar com uma família. Eu não acreditava em projeto de família, eu não acreditava na minha própria vida. Mas Ele conseguiu ver em mim algo que eu mesmo não via. E se Ele viu em mim, Ele vê em você também. Estou te apresentando um Jesus que Ele pode te perdoar hoje de uma forma que ninguém jamais será capaz de te perdoar. Transformar a sua vida para sempre, se você se deixar ser transformado. Porque Ele fez isso comigo. Fazem mais de 20 anos que eu não sei o que é viver longe desse Jesus. Fazem mais de 20 anos que eu não sei o que é experimentar uma outra atmosfera que não seja um lugar onde Ele esteja. Do mesmo jeito que Ele fez com aquela mulher adúltera, quando todos queriam apedrejar aquela mulher, mas Ele perdoou como ninguém seria capaz de perdoá-la, e dar a ela aquilo que me deu, um renovo de vida. Fala comigo, renovo de vida. Você quer um renovo de vida? Sim ou não? Esse Jesus que a Páscoa celebra, Ele pode te dar. Quarto, quem é esse Jesus, pastor? É aquele cujo caminho te leva a Deus como nenhum outro te levará. Fala comigo, Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. João 14:2, a Bíblia diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Isso é Jesus falando, não sou eu falando, não é a igreja falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo tenha dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu vou, e vós sabeis o caminho por onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Jesus vira para Tomé e fala: Tomé, eu sou o caminho. Entra por mim, Tomé. Siga a mim, Tomé. Faça o que eu mando, Tomé. Siga o meu exemplo, Tomé. Pague o preço que eu paguei, Tomé. Ame pessoas como eu amei, Tomé. E você por mim, que sou a porta, irá para o mesmo lugar onde eu estou. Preste atenção, irmãos. Eu não estou falando para você de religião. Eu não estou falando para você de ser ovelha desse rebanho. Eu não estou falando para você de ser parte da igreja semear. Eu não estou falando disso. Eu estou falando a respeito de um caminho, que é o caminho. Se você um dia quer morar no céu, só existe o caminho que te conduz a Deus. É esse Jesus, que muita gente ainda fica perguntando quem é Ele, quem é Ele, quem é Ele. É Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não sei quantas pessoas aqui hoje tenham chegado aqui nesse lugar, nessa noite, perdidas em si mesmo, porque eu já tive isso, eu já vivi isso. Eu já cheguei dentro de uma igreja totalmente perdido, sem saber por onde entrar, por onde sair.
Sabe aquela sensação de você estar numa igreja e quando terminar o culto, você ficar triste, não porque o culto terminou, mas porque você tem que voltar para casa? Eu não queria voltar para casa. Eu não queria voltar para uma vida que fisicamente até me dava prazer, mas não me dava felicidade, cara. Eu não sei se você chegou aqui hoje perdido em você mesmo, em todos os caminhos que você já tentou, mas os céus de Páscoa te apresentam hoje um novo caminho. Não apenas mais um dos caminhos que você já tentou e por tantas vezes se frustrou nele. Não, eu estou te falando do único caminho que deu jeito na minha vida, no único caminho que deu jeito na vida dessa pessoa que está do seu lado e que talvez tenha convidado você aqui para que você pudesse conhecer esse caminho com ela, antes que a vida cesse. E ao invés de viver essa vida, a gente tenha apenas sobrevivido, jogado a vida fora, e descubra que não tem tempo mais, porque depois que essa vida passa, todas as chances que a gente teve de aceitar esse caminho que nos conduzia ao céu irão embora. Os céus de Páscoa te apresentam um caminho que te leva para o céu, como levou Tomé, como levou João, como levou Maria, como levou Bartolomeu, como levou Judas Tadeu. E se Judas Iscariotes não está lá, a culpa é dele, porque ele não entendeu qual era o caminho. O mesmo caminho que faz com que Jesus queira levar você também, quando a sua vida terminar. Amém, irmãos? E quinto, quem é esse Jesus, pastor? É aquele o qual é digno de todo louvor, de toda honra, como nenhum outro jamais será. Ninguém merece a tua adoração a não ser esse Jesus, porque ninguém fez por você o que ele fez. Ninguém te ama como ele te ama, ninguém te perdoa como ele está disposto a te perdoar, ninguém pagou o preço por você e está disposto a pagar como ele pagou. Ninguém é o caminho que te conduz para o céu como ele é. Então ninguém merece a sua adoração como ele merece. Se até aqui você ainda não tinha entendido quem era esse Jesus que a Páscoa apresenta, agora você já sabe. Você não veio aqui adorar a mim. Ei, você não veio aqui adorar a mim. Você não veio aqui para assistir boas músicas. Você não veio aqui para assistir uma boa peça de teatro. Você não veio aqui simplesmente para poder ver uma iluminação bonita. Você não veio aqui para um evento qualquer. Você veio aqui para adorar a Ele. Você veio aqui para celebrar a Ele, porque Ele é o digno de ser celebrado debaixo dos céus da Páscoa, que Ele completou, Ele consumou. Então você não veio aqui para outra coisa, a não ser para agradar a Ele. Os céus de Páscoa te apresentam, diante de tudo isso que esse Jesus fez por você, um Jesus que é digno da sua adoração, do seu louvor, da sua gratidão, da sua honra. Sempre mereceu e sempre vai merecer as suas semeaduras de amor, de fidelidade à obra dele, e que ninguém jamais será digno de recebê-las. Aquele que pela própria morte ofertou a própria vida para que você tivesse um renovo de vida. Nós vamos iniciar essa festa, e como disse ontem a palavra, assim como o rei Josias disse um dia a Israel: celebre a Páscoa como você nunca celebrou. Celebre nessa noite uma festa da Páscoa que nenhum rei de Israel viu até hoje, que nenhum dos juízes de Israel viram, que nem os anjos viram você como igreja celebrar. Celebre a sua melhor festa da Páscoa, porque Ele ainda é o melhor que Deus nos ofereceu até hoje, como nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Apocalipse 5, do versículo 11 em diante diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, e a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Essa é a visão que João teve da igreja no céu, adorando a Ele. Se você é alguém que um dia quer morar no céu e fazer parte dessa visão de João em Apocalipse, comece a ensaiar a sua celebração aqui na terra, porque é a única coisa que quando nós formos para o céu, nós vamos continuar fazendo. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos pregar o Evangelho. Quando chegarmos no céu, nós não vamos precisar tocar mais. Quando chegarmos no céu, não vai ter teatro mais, não vai ter que se preocupar com som, não. A única coisa que nós vamos continuar fazendo é rendendo graças e adorando aquele que vive e que reina. Então comece adorando aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos?